No subsolo de uma propriedade do Vaticano, eles encontraram ossos. Não estou falando em sentido figurado. Não é metáfora, não é alegoria religiosa. São ossos humanos, de verdade, encontrados embaixo de uma construção que pertence à Santa Sé, em plena Roma, no ano de 2018. E ao mesmo tempo que isso acontecia, havia uma família esperando há 35 anos por uma resposta. Uma família que perdeu uma filha de 15 anos e que nunca recebeu do Vaticano uma explicação completa. Uma família cujo caso atravessou décadas, papados, escândalos financeiros, mortes suspeitas e arquivos selados que ninguém foi autorizado a abrir. Agora o Papa Leão XIV, Robert Francis Prevost, ordenou a abertura desses arquivos. O que estava guardado lá dentro por décadas vai começar a vir à tona. E quando eu digo que isso vai mudar a história oficial, não estou exagerando. Eu preciso que você entenda o tamanho do que está acontecendo. Porque o caso Orlandi não é apenas o caso de uma menina desaparecida. É o caso que expõe as entranhas de uma instituição que no início dos anos 1980 estava envolvida com escândalos bancários, com a máfia italiana, com a morte de um banqueiro embaixo de uma ponte em Londres, com um atentado contra o próprio Papa. E no meio de tudo isso, uma garota de 15 anos sumiu. Isso não é ficção. Não é teoria da conspiração. São fatos documentados, investigados pela magistratura italiana, cobertos por jornalistas sérios, relatados por comissões parlamentares. Cada um desses elementos tem registro, e é sobre esse registro que eu quero falar com você hoje, com a seriedade que o caso exige. Meu nome é Padre Fábio, sou pároco há 18 anos no interior de São Paulo, e eu falo sobre esse caso porque a igreja que eu sirvo tem obrigação de falar. Silêncio não é proteção. Silêncio é cumplicidade. Se você ainda não acompanha esse canal, eu te peço que se inscreva agora. Clica no botão ali embaixo. Porque o que a gente vai tratar aqui hoje e nos próximos vídeos é exatamente esse tipo de questão. A fé católica encarada com honestidade, sem filtro, sem proteção de imagem. Você merece saber a verdade, mesmo quando ela dói. Inscreve-se agora e ativa o sino, porque esse assunto vai ter desdobramentos. E você precisa estar aqui quando eles chegarem. Vamos começar do começo. Vamos ao dia em que tudo começou. Era 22 de junho de 1983. Roma estava quente, como costuma estar no verão europeu. Emanuela Orlandi tinha 15 anos. Ela era filha de Ercole Orlandi, um funcionário da Prefeitura Apostólica do Vaticano. Isso significa que a família morava dentro da cidade do Vaticano ou em propriedade diretamente ligada à Santa Sé. O pai trabalhava para o Papa. Era uma família comum, dentro de um contexto nada comum. Naquela tarde de junho, Emanuela saiu para uma aula de flauta. Era uma menina estudiosa, dedicada, com a rotina de uma adolescente italiana de família modesta e religiosa. Ela pegou o ônibus em direção à Escola de Música Tommaso Ludovico da Victoria, perto da Piazza Sant'Apollinare, em Roma. Ela chegou à aula, ela saiu da aula, e depois disso, ela nunca mais voltou para casa. Nos primeiros dias, a família foi informada de muito pouco. A polícia italiana abriu investigação. O Vaticano, segundo relatos posteriores da família, demorou a engajar formalmente no caso. A cidade de Roma estava em choque. Uma menina de família vaticana tinha desaparecido no ar. Mas o que veio a seguir foi o que transformou esse caso num labirinto sem saída visível. Começaram a chegar ligações anônimas, ligações para a família, ligações para a própria polícia italiana. Em uma dessas ligações, alguém mencionou explicitamente o atentado contra João Paulo II, ocorrido em maio de 1981, 2 anos antes. Ali Agca, o turco que atirou no Papa na Praça São Pedro, estava preso na Itália. O interlocutor anônimo ligou os dois casos. Disse que a menina estava viva. Disse que ela seria devolvida se certas condições fossem atendidas, incluindo, segundo alguns relatos, a libertação de Agca. A polícia italiana investigou. O Vaticano respondeu diplomaticamente. João Paulo II chegou a gravar uma mensagem pedindo informações sobre Emanuela. O Papa, o mesmo homem que tinha sobrevivido a um atentado 2 anos antes, gravou uma mensagem pedindo que devolvessem a filha do seu funcionário. Era um ato de profunda humanidade, e mesmo assim, nada. Nos meses e anos seguintes, várias hipóteses foram investigadas com seriedade. A máfia romana, a banda della Magliana, um grupo criminoso violento que operava em Roma e que tinha conexões com figuras dentro do sistema político e financeiro italiano.
o IORRE, o Banco do Vaticano. Figuras dentro da própria Cúria Romana foram mencionadas em investigações da magistratura italiana. O caso foi crescendo em complexidade e em escuridão. Cada novo fio puxado revelava mais nós, mais conexões, mais nomes que ninguém queria ver associados a um desaparecimento. E Emanuela nunca voltou. Em 2018, trabalhadores que faziam obras em uma propriedade vaticana em Roma encontraram, durante escavações, câmaras subterrâneas com ossos humanos. A propriedade em questão estava vinculada à representação diplomática do Vaticano na cidade. O descobrimento foi imediato. Ossos em propriedade vaticana, décadas após o desaparecimento de Emanuela Orlandi. A família foi notificada. A imprensa italiana entrou em erupção. O mundo católico ficou de olhos abertos. Pietro Orlandi, o irmão de Emanuela, que passou décadas da vida pressionando instituições por respostas, viu naquele momento uma possibilidade que ele esperava desde 1983. Os ossos foram submetidos à análise. Os resultados chegaram e provocaram uma reviravolta. Os restos pertenciam a 2 jovens mulheres, mas eram do século XIX. Não eram de Emanuela Orlandi. Mas, e esse mais é absolutamente importante, a descoberta reabriu a questão de forma definitiva, porque, se havia ossos de jovens do século XIX em câmaras subterrâneas de propriedades vaticanas, o que mais havia lá embaixo e como esses ossos chegaram ali, e por que ninguém sabia da existência dessas câmaras, e por que propriedades da Santa Sé precisam ser escavadas para que a verdade venha à tona. Em 2019, a família Orlandi fez um pedido formal ao Vaticano: abrir a cripta do cemitério teutônico que fica dentro dos muros da cidade do Vaticano, próximo à Basílica de São Pedro. Havia um rumor antigo de que Emanuela poderia estar enterrada lá. O Vaticano autorizou. As câmaras funerárias foram abertas. Uma análise foi realizada. O DNA dos ossos encontrados foi extraído e comparado com o DNA da família Orlandi. Os resultados vieram com uma palavra: inconclusivo. Inconclusivo. Essa palavra precisa ser entendida em seu peso real. Não significa provamos que não é ela. Significa que a análise não foi capaz de confirmar nem descartar. Os ossos estavam em condição deteriorada. O material genético era insuficiente para uma conclusão definitiva. A família ficou sem resposta novamente. Pietro Orlandi, que havia alimentado a esperança de que aquela abertura de cripta fosse o fim de décadas de incerteza, teve de voltar para casa sem certeza nenhuma. Mas aqui está o ponto que muita gente não percebeu. Independentemente de quem são esses ossos, o fato de que câmaras com ossos foram encontradas em propriedades vaticanas e de que o cemitério teutônico dentro do Vaticano precisou ser aberto a pedido de uma família civil, diz algo sobre o nível de opacidade com que a Santa Sé operou durante décadas. Uma instituição que pede confiança ao mundo precisou ser pressionada por uma família enlutada para abrir suas próprias sepulturas. Pietro Orlandi não parou. Ele não parou em 2019. Ele não parou em 2020, 2021, 2022. Em 2023, uma nova investigação vaticana foi aberta formalmente. Documentos de 1983 foram revisados. Parte do que estava arquivado foi disponibilizado, mas parte permaneceu inacessível, protegida por camadas de protocolo e precedência. Então chegamos ao presente. E chegamos ao Papa Leão XIV. O que estava nesses arquivos selados, o que ficou guardado desde 1983. Para entender isso, é preciso voltar um pouco antes do desaparecimento de Emanuela, porque junho de 1983 não é um momento isolado na história. É um momento dentro de uma crise institucional gravíssima que a Igreja Católica atravessava, com raízes fincadas no coração das suas finanças. Em junho de 1982, exatamente um ano antes do desaparecimento de Emanuela, Roberto Calvi foi encontrado morto em Londres. Ele estava pendurado embaixo da ponte Blackfriars, com tijolos nos bolsos e notas de dinheiro estrangeiro amarradas ao corpo. A morte foi inicialmente classificada como suicídio. Anos depois, a investigação concluiu assassinato. Nunca ninguém foi definitivamente condenado. Roberto Calvi era conhecido como Il Banchiere di Dio, o banqueiro de Deus. Ele era o presidente do Banco Ambrosiano, que tinha ligações profundas com o IOR, o Instituto per le Opere di Religione, o chamado Banco do Vaticano. O Banco Ambrosiano entrou em colapso em 1982 com uma das maiores dívidas bancárias da história italiana até aquele momento.
Mais de US$ 1 bilhão em dívidas não explicadas. Dinheiro que passou pelo IOR. Dinheiro que a magistratura italiana nunca conseguiu rastrear completamente. O cardeal Paul Marcinkus era o presidente do IOR naquele período. Ele era americano, imponente, próximo de João Paulo II. Chegou a servir de guarda-costas informal do Papa em algumas ocasiões. Ele ficou no cargo durante anos enquanto as investigações da magistratura italiana tentavam alcançá-lo. O Vaticano invocou imunidade diplomática para impedir que ele fosse interrogado pelas autoridades italianas. Marcinkus ficou por anos virtualmente impedido de sair da cidade do Vaticano para não ser detido pela polícia italiana assim que pisasse em solo italiano. Os documentos de 1983, os que ficaram selados, incluem correspondências, relatórios internos e registros de reuniões que aconteceram dentro do Vaticano durante o mesmo período em que Emanuela desapareceu. A conexão direta entre esses documentos e o caso da menina nunca foi provada publicamente, mas a sobreposição de datas, de nomes e de instituições é o que manteve investigadores italianos ocupados por décadas. Por que documentos de 1983 permanecem parcialmente inacessíveis mais de 40 anos depois? Essa é a pergunta que a família Orlandi faz, que os jornalistas italianos fazem, que a comissão parlamentar italiana, que investigou o caso em anos recentes, fez. E que todo cidadão que confia na transparência das instituições deveria fazer também. A resposta que o Vaticano sempre deu foi: proteger a privacidade de pessoas envolvidas nas investigações, respeitar processos jurídicos em andamento, garantir que nenhuma informação seja liberada precipitadamente. Essas respostas são compreensíveis em teoria, mas 42 anos é muito tempo para que uma família espere por uma versão compreensível. Agora, com a chegada do Papa Leão XIV ao pontificado, Robert Francis Prevost, o primeiro Papa norte-americano da história, houve um sinal diferente. Uma orientação para que os arquivos do período de João Paulo II relacionados ao caso Orlandi sejam revisados e, onde possível, abertos à família e à magistratura italiana. Isso não é trivial. É um Papa sinalizando que a opacidade do passado não pode continuar indefinidamente. É uma instituição de 2000 anos de história dizendo na prática que a fidelidade à verdade precisa se sobrepor à proteção de reputação, que os mortos e os desaparecidos merecem mais do que o silêncio das burocracias. Eu quero falar com você agora sobre o peso disso. Não o peso político, o peso espiritual. Você que é fiel, que vai à missa, que reza o terço, que ama a igreja, você não é ingênuo. Você sabe que a igreja é composta de seres humanos, e seres humanos erram, seres humanos mentem, seres humanos cometem crimes e tentam esconder o que fizeram. Isso não é heresia afirmar, isso é leitura honesta da história. A história da igreja está cheia de exemplos de grandeza e de miséria humana, convivendo no mesmo espaço sagrado. O que define a igreja não é a perfeição dos seus membros. O que define a igreja é a sua missão. E quando membros da igreja, em qualquer nível, seja um pároco, seja um cardeal, seja alguém dentro da cúria, agem de forma que contradiz essa missão, a resposta correta não é silêncio. A resposta correta é o que o Papa Leão está tentando fazer agora. Olhar para dentro, abrir o que estava fechado e permitir que a verdade seja buscada. Você não precisa de uma fé perfeita, você precisa de uma fé verdadeira. E a fé verdadeira não fecha os olhos para os erros da instituição. A fé verdadeira diz: eu acredito na missão, por isso exijo que a missão seja cumprida com integridade. Fé não é cumplicidade com o erro, fé é compromisso com a correção. Emanuela Orlandi não era uma figura pública, não era uma política, não era uma empresária, era uma filha, uma estudante de flauta, uma menina de 15 anos que vivia sob a proteção de uma instituição que, em troca, esperava a confiança absoluta de toda a família. Essa confiança foi abusada, não importa como o caso se resolva no final. O fato de que 42 anos passaram sem uma resposta completa já é o abuso em si. O fato de que ossos foram encontrados em propriedades vaticanas e a análise de DNA saiu inconclusiva sem que a Santa Sé garantisse uma segunda análise mais robusta, isso é o abuso. O fato de que um irmão, Pietro Orlandi, teve que passar décadas da sua vida fazendo o trabalho que as instituições deveriam ter feito, isso é o abuso. Eu digo isso com dor, não com raiva. Com a dor de quem ama a igreja e quer que ela seja o que Deus a chamou para ser.
com a dor de quem passou 18 anos servindo a pessoas que depositam confiança na igreja e que merecem que essa confiança seja honrada. A igreja não foi chamada para esconder, ela foi chamada para revelar. O próprio Cristo disse: não há nada oculto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. Mateus 10, versículo 26. Se a igreja acredita nessa palavra, e ela diz que acredita, então ela precisa viver essa palavra. Inclusive quando ela expõe o que as suas próprias paredes escondem. O que vem agora vai ser difícil. Quando arquivos de 40 anos são abertos, o que sai de dentro não é apenas um caso criminal. São nomes, são decisões tomadas em reuniões que não eram para ser conhecidas. São correspondências entre homens que já morreram, mas cujas famílias ainda estão vivas. São políticas que protegeram uns e sacrificaram outros. São escolhas institucionais que alguém vai ter que assumir. A família Orlandi merece saber, e a igreja precisa suportar o custo de deixar que eles saibam. Isso é o que significa responsabilidade institucional, não é uma virtude nova. É uma virtude antiga que a igreja, ao longo da história, muitas vezes esqueceu de praticar e que pagou caro por esse esquecimento, em forma de perda de credibilidade, de fiéis que se afastaram, de gerações que cresceram desconfiando de quem deveria ser referência moral. E você, que está aqui assistindo este vídeo, você importa nessa história também, porque a sua fé, a sua presença nas bancadas das igrejas, a sua contribuição, o seu louvor, tudo isso sustenta uma instituição. E toda instituição sustentada por pessoas tem obrigação de prestação de contas para essas mesmas pessoas. Você não é só um espectador. Você é parte do corpo da igreja, e o corpo tem direito de saber o que está acontecendo dentro da sua própria cabeça. Rezar pela igreja não significa fechar os olhos para o que ela fez de errado. Rezar pela igreja significa pedir que ela tenha a coragem de se corrigir, pedir que ela abra o que estava fechado, pedir que ela honre os que foram abandonados. Rezar não é proteger a imagem. Rezar é pedir conversão. E conversão, às vezes, vem com vergonha antes de vir com paz. Emanuela Orlandi era filha do Vaticano, literalmente. O pai dela trabalhava para o Papa. Ela morava em propriedade vaticana. Ela cresceu dentro das paredes daquela instituição. E quando ela desapareceu, a instituição que deveria ter sido a sua protetora mais forte foi a que respondeu com o maior silêncio. Esse silêncio agora está sendo quebrado, com a ordem do Papa Leão para a abertura dos arquivos, com a investigação formal aberta em 2023, com a pressão contínua da família e da imprensa italiana, com as comissões parlamentares que recusaram deixar o caso adormecer. O que estava enterrado, figurativa e literalmente, está começando a vir à superfície. Eu não sei o que vamos encontrar quando os arquivos forem abertos de verdade. Posso dizer honestamente que não sei. Pode ser que os arquivos confirmem o que muitos já suspeitam. Pode ser que os arquivos tragam informações que mudem completamente o entendimento do caso. Pode ser que parte do que está lá dentro seja inadmissível como prova jurídica, mas suficiente como verdade moral, suficiente para que a família saiba, finalmente, o que aconteceu com Emanuela. O que eu sei é que a busca precisa continuar, que Pietro Orlandi não pode ser o único a empurrar essa pedra, que o Papa Leão não pode emitir uma orientação e deixar que a burocracia vaticana a engavete novamente, que a magistratura italiana precisa ter acesso real, não acesso simbólico, não acesso que vem com páginas censuradas e registros deletados. A igreja tem 2000 anos, ela sobreviveu a cismas, a inquisições, a reformas, a escândalos de toda espécie. Ela vai sobreviver a essa abertura também. Vai sair ferida, talvez. Vai sair com algumas certezas abaladas, mas vai sair mais íntegra do que entrou. Porque a verdade não destrói as fundações reais de uma instituição, ela destrói apenas as fundações falsas. E fundações falsas precisam cair. É isso que a fé pede. Não proteção, não silêncio. Verdade. Você acha que a verdade sobre Emanuela Orlandi vai finalmente ser revelada? Você acha que a abertura dos arquivos vai mudar algo de verdade? Ou vai ser mais uma promessa que some no silêncio das cúpulas? Deixa a sua opinião nos comentários agora. Eu leio todos. Eu respondo quando posso. E a sua voz aqui dentro faz parte dessa conversa que a igreja precisava ter faz muito tempo. Essa conversa só acontece quando as pessoas não ficam caladas. Se você quer continuar acompanhando esse assunto, e ele vai ter desdobramentos nos próximos meses, isso é certo. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificação.
porque toda vez que houver novidade sobre os arquivos de Orlandi, sobre a investigação vaticana, sobre qualquer coisa que diga respeito à verdade que a família está buscando, eu vou estar aqui para falar sobre isso, sem filtro, com fé e com a honestidade que você merece. Eu me chamo Padre Fábio, sirvo a Deus e sirvo a verdade. E às vezes, para servir a verdade, é preciso olhar direto para o que a instituição preferiu deixar escondido. Que Deus ilumine os que buscam, que Ele ampare a família Orlandi, que Ele dê coragem à Igreja para abrir o que precisa ser aberto, e que Emanuela, onde quer que ela esteja, finalmente descanse em paz. Amém.